A gente está na Parashat Behalotcha. Um texto antigo, que a gente não sabe quão antigo ele é. Alguns dizem que ele é datado do ano 500 antes da Era Comum, ou seja, há 2.500 anos. Outros dizem que foi escrito por volta do ano 1100 da Era Comum, ou seja, há menos de 1000 anos, mesmo assim, bastante antigo. Ele começa com uma história curiosa. O rei Davi estava orgulhoso por ter acabado de escrever o livro dos Salmos. E aí, orgulhoso, foi apresentar o seu livro para Deus. E disse assim: Kadosh Baruch Hu, bendito seja, sagrado, bendito seja. Existe criatura no mundo que saiba recitar canções de louvor mais belas do que eu? E no mesmo instante, apareceu um sapo e disse: Davi, não se orgulhe tanto. Eu, um sapo, recito canções de louvor mais belas do que as suas. Essa história é real e ela está numa longa e antiga oração religiosa chamada Perek Shirah. Em português, a gente traduziria como o capítulo da canção. Ela tem 84 estrofes. Cada uma delas está relacionada a um elemento da natureza e cada elemento da natureza relacionado a um verso do Tanakh, a um verso da Bíblia hebraica. Entre os elementos que estão contemplados no Perek Shirah estão o sol, as águas, uma maçã, as árvores e tantos outros, até uma mosca. A mensagem do Perek Shirah é que cada elemento da natureza nos ensina muito sobre ética e sobre filosofia. E traz mensagens muitas vezes mais belas do que os nossos mais belos pensamentos, poemas, expressões e até aquilo que inspira as ações que queremos ter no mundo. Essa oração, ela tem também uma profunda conexão com um salmo, o Salmo 148. O Salmo 148, ele exalta o louvor de todas as criaturas a Deus, a começar pelos astros celestiais, o sol, a lua, as estrelas. Depois, ele fala sobre como os animais louvam a Deus, as montanhas, as árvores. O último, vocês já podem imaginar quem é? Somos nós, os seres humanos. Acima de nós, enfim, um sapo. Um sapo louva melhor a Deus do que um rei. Um mero pó de estrelas no espaço é mais inspirador, mais poético e próximo de Deus do que nós. Assim, a mensagem que Perek Shirah deixa para nós é que precisamos ser mais humildes. Não tem como não respeitar, por exemplo, a floresta e suas árvores, os peixes e os seus guardiões. Cada um deles, só por existir, louva mais lindamente a Deus do que nós. É uma mitzvah preservá-los e não interferir nas suas vidas. Nossos antigos rabinos ensinaram que 4 sábios, um certo dia, entraram no Pardês. Pardês é o pomar. Pardês, no sentido mais estendido, nós podemos entender como um grande bosque, ou seja, uma grande floresta. O primeiro sábio entrou no Pardês e morreu. O segundo entrou e enlouqueceu. O terceiro entrou e cortou as raízes com a tradição judaica. O quarto, Rabi Akiva, entrou em paz e saiu em paz. Amigos e amigas, não é possível que nessa semana nós não tenhamos nos sensibilizado e nos conduído com aquilo que nós vimos. A floresta é o que existe de mais próximo do Pardês, do Jardim do Éden, do paraíso. Os povos originários da floresta são os guardiões desse paraíso. Um paraíso não idealizado, um paraíso de belezas e de riquezas, mas também
com muitos mistérios e com muitos perigos. Um paraíso que está cada vez mais ameaçado. Para alguns, a floresta, em vez de fonte de cura, proteção e equilíbrio, é um obstáculo a ser vencido, explorado e depredado. A Torá dessa semana traz uma prece, um pedido desesperado de um irmão por uma irmã, de Moisés para Míriam, que estava enferma. Moisés pede a Deus a oração mais curta que tem, a prece mais curta que tem na Torá. Elna, refanalá. Deus, por favor, cure-a. E Míriam foi curada. Hoje, convido vocês a pedirem junto comigo. Elna, refanalá. Deus, por favor, cure a Amazônia. Cure a floresta. Proteja seus habitantes e os seus guardiões dos seus algozes. Como nós vamos fazer isso? Nas palavras do profeta Zacarias, cuja haftará, cuja passagem do livro dos profetas está também relacionado a essa semana. A haftará de Behalotcha, nós lemos, não pelo poder, nem pela força, mas sim por meu espírito, diz o Eterno dos Exércitos Celestiais. Parece dito para nós, desde lá, desde o tempo de Zacarias. No final, não prevalecerá o poder dos governantes, nem a força dos exércitos, mas a humildade daqueles que, como Moisés, o mais humilde dos homens, segundo a Torá, como Moisés, aqueles que protestarem em favor da cura da maldade no mundo. É dessa forma que nós venceremos. Shabbat Shalom.